Olá, eu sou a Isabela e nós estamos começando mais um estudo de grupos da cidade. Este ano de 2023 é o nosso ano de fazer discípulos e nós estamos diariamente aprendendo do nosso grande exemplo Jesus, como ser um discípulo e como ser um discipulador, como ele nos ensinou. A gente está começando essa semana e eu quero fazer junto com você o devocional do dia 15 de janeiro aqui, do nosso devocional As Palavras de Jesus. Vamos dar uma olhada? Então, no dia 15 de janeiro, diz assim, a renúncia necessária, e em Mateus 4:20 a gente vê. Sem ao menos fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. Jesus tem um chamado muito claro para a vida de todos nós e com esse chamado existem entregas, existem renúncias. E como a gente vê aqui na palavra e a gente vê no devocional, os discípulos não hesitaram em largar as suas redes e seguirem a Jesus. Jesus, ele sempre nos chama como nós estamos, mas ele sempre quer fazer algo, ele sempre quer transformar algo em nossa vida. O que você de repente precisa entregar a Jesus nesta estação? Como a gente vê aqui no devocional, os discípulos deixaram famílias, identidade, cultura, recursos e uma vida segura em troca de um chamado. Uma vida cristã que não custa nada não é uma vida cristã verdadeira. Jesus tem esse convite para você e um convite para entrega. E essa entrega vai gerar muitos frutos, não só na sua vida, mas também na vida daqueles que caminham junto de você, dos seus discípulos. E o nosso devocional conclui assim: você é de fato um seguidor de Jesus ou um seguidor de um ideal ou de outra pessoa? Que todos nós possamos decidir sermos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus e assumirmos a nossa real identidade. Esse foi o devocional do dia 15 de janeiro. E você que está tendo o seu grupo essa semana, você dá uma olhada em qual dia vocês estão e vocês façam também juntos a leitura do devocional do dia. Essa prática tem sido tão preciosa para nós, como Igreja Família, eu tenho certeza que também vai abençoar a sua vida e a vida de todas as pessoas do seu grupo da cidade. As palavras de Jesus. E falando sobre isso, sobre a renúncia de quem nós já fomos um dia, de entregarmos a Jesus tudo aquilo que ele nos pede, a gente vai seguir com a nossa série de estudos Discípulos Fazem Discípulos, e o tema de hoje é assumindo a sua nova identidade. Então, quando Jesus entra na nossa vida, há uma transformação e nós recebemos a nossa real identidade. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Em Efésios 5:8 nós lemos: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Como nós vimos, nós estamos nesse ano de fazer discípulos, mas a gente sabe que esse chamado é para todo mundo. Porém, a gente não consegue discipular de forma efetiva se a gente não souber de fato quem nós somos em Cristo. A gente precisa estar com a nossa identidade muito bem resolvida, para a partir daí nós estarmos aptos para cuidar de outras pessoas. E o que é a nossa identidade? A nossa identidade é aquilo que nos torna únicos, que nos diferencia das pessoas. E infelizmente, cada vez mais nós vemos pessoas atribuindo as suas identidades a conceitos equivocados. As pessoas às vezes atribuem a identidade àquilo que elas sentem, aos seus desejos, às suas histórias, ao seu passado, para então traçar uma definição acerca de quem elas são. Porém, conforme nós encontramos na palavra de Deus, nós somos quem Deus diz que somos. Não é a sociedade, não são as nossas emoções, não é o nosso passado. É o que Deus, o que a Bíblia diz a respeito de nós. E no estudo de hoje, nós vamos juntos aprender a nos lembrar, aprender e nos lembrar de verdades preciosas sobre a nossa identidade. Então, em Cristo, o que nós somos? Em Cristo somos, primeiro ponto, filhos amados e discípulos resgatados pelo amor. Em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, nós lemos assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ao recebermos e aceitarmos Jesus em nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos os seus discípulos. Isso é a base da nossa identidade. Cristo,
nos comprou por um preço muito alto. Ele pagou um preço pelas nossas vidas, se entregando por cada um de nós. Esse foi o maior ato de amor que a história já presenciou. Então, da mesma forma que a gente possa também viver em amor, em entrega, como filhos e discípulos de Deus. Em Cristo, nós também somos, ponto 2, discípulos regenerados e gratos. Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. A obra de Cristo na cruz nos regenerou. Nós somos transformados a partir disso. Logo, não deve haver espaço em nossas vidas para qualquer atitude, postura ou pensamento que nos levem a práticas ou moldes que não correspondam com a pureza e a restauração das nossas identidades. Pelo contrário, nós devemos agir com gratidão pela graça que Jesus nos concedeu, pela graça de sermos novas criaturas nele. Em Cristo, nós também somos, ponto 3, discípulos maduros. Em Efésios capítulo 5, dos versos 10 até o 16, nós lemos assim: E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Porque isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós carregamos a missão de revelar ao mundo Jesus, o caráter de Jesus. E apesar das circunstâncias desafiadoras que a gente encontra nas nossas vidas, nós precisamos ter fé que em Cristo nós possuímos discernimento, sabedoria, tudo isso para tomarmos nossas decisões, fazermos escolhas sensatas e frutificarmos em obras com o Espírito Santo. Quando nós caminhamos com Jesus, nós precisamos evidenciar, nós precisamos resplandecer quem Ele é, através das nossas atitudes, da nossa postura, vivendo de fato a nossa identidade. Não importa o quão difícil uma situação ou uma pessoa possa ser para você, né? Como filho de Deus, como filhos de Deus, nós podemos agir com maturidade. E em Cristo, nós também somos, ponto 4, discípulos consagrados e cheios do Espírito. Em Efésios, no capítulo 5, versos 18 e 20, nós lemos assim: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um discípulo da nova aliança, pela fé, já rejeitou uma vida de hedonismo, uma vida que é entregue aos prazeres, à bebida e aos vícios. Pelo contrário, um discípulo, ele escolheu uma maneira diferente de viver. E nós somos discípulos de Jesus. Portanto, como discípulos, o nosso estilo de vida deve ser espiritual, adorador, grato e fiel ao nome de Jesus. Nós, filhos de Deus, discípulos de Jesus, nós somos flechas enviadas para servir a nova aliança, atingindo em cheio e frustrando os planos de Satanás e expandindo o reino de Deus. Nós somos todas essas coisas em Cristo Jesus. E para concluir, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, nós lemos: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O estudo de hoje nos mostrou quem verdadeiramente somos em Cristo. Nós somos discípulos da reconciliação.
Neste mundo tão cheio de divisão e tão cheio de conflitos, nós temos um papel aqui. Por isso que é tão importante nós sabermos quem nós somos. Não há espaço para dúvidas ou inseguranças, nós precisamos ter fé na palavra de Deus acerca da nossa identidade. O diabo quer nos enfraquecer, mas Deus nos deu uma fé vitoriosa nele. Nós já somos vitoriosos com Deus, então nós podemos realmente crer naquilo que ele diz a respeito de nós. Pela fé em Cristo, nos tornamos filhos, resgatados, santos, servos, discípulos, ministros da nova aliança. Isso é tão poderoso, isso é libertador e empoderador. Possuímos uma identidade clara e definida diante do mundo. Então, vamos juntos, consciente de quem nós somos, fazer cada vez mais discípulos de Jesus. E para a gente refletir ao final desse estudo, pensa a respeito disso. Você tem acreditado em mentiras acerca de sua identidade? O que você tem recebido na sua mente, que você tem levado para o seu coração e que não condiz com quem Deus diz sobre quem você é? Você tem se sentido inseguro ou em dúvida sobre a sua identidade? Então vamos colocar aqui para a oração. Ore sobre as verdades que aprendemos no estudo de hoje, encontradas na Bíblia. Então, o nosso estudo todo nós lemos em Efésios 5, verdades preciosas sobre a nossa identidade. Nós podemos orar essas verdades sobre nós. Peça ao Espírito Santo que ele cele a sua real identidade nos seus pensamentos e no seu coração. E para a aplicação, o que nós vamos colocar em prática depois do nosso estudo? Compartilhe com seu discipulador de que maneira você enxerga e entende a sua identidade. Reflitam e orem juntos para que você possa desfrutar de uma vida que resplandeça Jesus. Então leve isso para o seu momento discipulado e que você e o seu discipulador possam crescer juntos em oração nesse sentido. E para a indicação, como nós vimos no começo desse estudo, o nosso modelo de discipulado é o modelo de Jesus e por meio das suas palavras que nós temos aprendendo diariamente. Então, se você ainda não tem o seu devocional As Palavras de Jesus, você e toda a sua família, confiram o nosso site, a gente também tem na nossa bookstore no Campus Colina e faça junto conosco todos os dias o devocional pautado nas palavras de Jesus. Se você ainda não tem um grupo da cidade, nós temos grupos da cidade em diversos locais, em São José dos Campos e em todo o país e também no mundo. Então confira aqui o link e os detalhes para você se conectar conosco e encontrar um grupo da cidade que seja o ideal para você. Muito obrigada, que Deus te abençoe, uma ótima semana.